Fala galera, Noviti Mengão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ele falou isso ao vivo do Matheus Cunha. Sampaoli não perde tempo e quebra silêncio sobre o goleiro do Flamengo após críticas. O Flamengo terá que correr atrás do prejuízo atuando longe de casa para conquistar o título da Copa do Brasil de 2023. Na tarde do último domingo, 17, o mais querido recebeu o São Paulo, no estádio Maracanã, no jogo de ida da grande decisão, e acabou derrotado por 1-0. O segundo e decisivo confronto será no próximo domingo, 24, no estádio Morumbi. Um dos personagens da derrota para os paulistas foi o goleiro Matheus Cunha. O jogador, de 22 anos, acabou virando alvo de muitas críticas da torcida por conta de uma suposta falha no lance que resultou no gol de Caleri. Após cruzamento do lado esquerdo, o camisa 25 não saiu bem da meta e viu o centroavante argentino utilizar a cabeça para colocar o São Paulo em vantagem. Na web, os torcedores fizeram muitas críticas ao arqueiro. Uma das cobranças foi por oportunidades ao argentino Agustín Rossi, um dos reforços contratados pela diretoria na última janela de transferências e que ainda não teve a oportunidade de realizar sua estreia. No entanto, logo após a partida, o técnico argentino Jorge Sampaoli concedeu entrevista coletiva e tratou de rasgar elogios para Matheus Cunha. Matheus, desde a minha chegada, teve rendimento muito alto. Sinceramente, não lembro se foi dele a responsabilidade do gol. É um goleiro que tem nos ajudado muito até agora, destacou o comandante. O jovem se firmou de vez com a chegada de Sampaoli e alcançou uma sequência de quase 5 meses entre os titulares, superando a concorrência de Rossi e também de Santos. É a casa da mãe Joana, um recado direto ao Brás, fez isso ao vivo. Gabigol manda agrado para Dorival e causa no Flamengo. O Flamengo perdeu para o São Paulo por 1-0, na tarde deste domingo, 17, no Maracanã, com um gol de Caleri no primeiro tempo. O rubro-negro não fez uma boa partida e praticamente não assustou a meta são paulina, realizando um péssimo jogo. Alguns personagens do time foram motivos de reclamações e até mesmo de situações inusitadas no meio da partida. Um deles foi Gabigol, que saiu no segundo tempo da partida. O jogador não conseguiu acertar muitos lances no ataque, mas foi depois da partida que ele acabou causando a maior polêmica. Gabi apareceu ao vivo no meio da entrevista coletiva de Dorival Júnior, treinador do São Paulo, e mandou um beijinho para o ex-treinador flamenguista. A sua atitude causou polêmica nas redes sociais. Flamengo é a casa da mãe Joana, que zona, vai mandar beijinho pro Dorival. Sem necessidade, né? Gabigol se deixar filmar mandando beijinho pro Dorival é brincadeira de péssimo gosto, e o beijinho pro Dorival foi só uma estratégia, né? Cresce cara, o manto sagrado é soberano. Nossas glórias estão no museu do clube, e hoje você não é nada. Pede pra sair foram alguns dos comentários. O distanciamento do elenco com Sampaoli tem que ser resolvido para ter alguma chance de título. Agora, o Fla tenta a recuperação no duelo da volta, que será disputado no Morumbi, no próximo domingo, 24, às 16 horas. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença para ser campeão, enquanto uma vitória por 1 gol levará a decisão aos pênaltis. Ninguém esperava por isso, declaração dividiu a torcida do Mengão. Bruno Henrique mexe com Gabigol em declaração polêmica sobre o Flamengo. O rubro-negro carioca é sem sombra de dúvidas um dos grandes times do futebol brasileiro nos últimos anos. Empilhando conquistas e revolucionando o modo de se jogar no país, nomes estarão para sempre na história da Gávea, como Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Os duelos contra o São Paulo na Copa do Brasil podem marcar o final desse ciclo no Rio de Janeiro. Principais nomes do elenco são todos amigos, mas chega um momento que isso pode desandar. Em uma entrevista para o GE, o atacante camisa 27 afirmou uma situação que dividiu a torcida do clube. Sou a cara do Flamengo, jogador que vai para cima, que não desiste, que briga, que corre e que faz tudo o que eu acho que um torcedor queria no time dele. Acho que essa é a identificação que tenho com o Mengão. Uma parcela dos fãs não concordou com o atleta, falando que Gabigol é o nome dessa geração. Cara do Flamengo é a Gabigol, abaixa a bola BH, abaixa a bola moleque, e segundo melhor jogador do Flamengo é ele, primeiro o Gabigol. No entanto, outros fanáticos defenderam a postura do ídolo. Aos poucos, ou a passos largos, Gabi tá perdendo o posto de príncipe da Gávea para esse cara. O único que desde 2019, quando surgiu esse Flamengo, é o único que entendeu o que é jogar e ser Flamengo. Isso é uma ofensa à história do Mengão, deveria render justa causa. Vídeo. Torcida do Flamengo enlouquece com a atitude de Sampaoli e pedem demissão do argentino. O rubro-negro carioca foi derrotado dentro de seus domínios para o soberano comandado por Dorival Júnior. No entanto, a lógica seria que a derrota foi o pior momento da partida, mas não. O técnico Jorge Sampaoli chocou a torcida com suas atitudes fora de campo. No final do primeiro tempo, após Caleri marcar o gol da equipe paulista, foi para o vestiário sem o término do jogo. Porém, o que realmente chocou a torcida do Mengão foi sua atitude após o final do confronto, com os fanáticos achando um desrespeito com a história do clube.
O argentino simplesmente saiu chutando grades em direção ao vestiário do mais querido. A reação foi vista como uma ofensa pela torcida, que mostra a instabilidade do profissional. Além disso, reacendeu o debate sobre uma possível troca no comando. Ele faz um trabalho de merda e a grade que leva a pior desequilíbrio desse careca é igual o time que ele bota em campo. Olha o CR que o Landim botou lá dentro, irmão. MT é desequilibrado, isso é uma ofensa à história do Mengão, e deveria render justa causa. Foram alguns dos comentários nas redes. Lucas Paquetá surpreende e revela que jogaria em rival do Flamengo. Cria das categorias de base do Flamengo, o meia Lucas Paquetá vem cada vez mais se consolidando como um dos principais nomes brasileiros no futebol europeu. Camisa 10 do West Ham, o atleta é também figura recorrente nas convocações da seleção brasileira. Inclusive, em virtude de seu grande desempenho, Paquetá chegou a despertar o interesse do Manchester City, que não conseguiu chegar a um acordo para comprá-lo antes do fim da janela. Diante disso, o jogador de 26 anos acabou permanecendo na equipe londrina, onde segue se destacando. Paquetá, inclusive, apesar de ainda estar no auge de sua carreira, já pensa em um retorno ao futebol brasileiro para quando estiver mais velho, tendo até mesmo revelado os clubes onde jogaria no país. Em entrevista ao Pod Delas, o meia mais uma vez ressaltou que é torcedor do Flamengo, afirmando que o mais querido terá prioridade para contratá-lo no futuro. Ainda assim, Paquetá não descartou atuar por outros times brasileiros, chegando a citar 3 rivais interestaduais do Mengão onde jogaria. Com certeza, quando eu voltar, minha primeira opção será o Flamengo. Mas também considero São Paulo um grande clube. São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Minha família torcia pelo Vasco, mas meu pai era flamenguista. Então não tinha jeito. Sou flamenguista desde pequeno. Na atual temporada, o meia acumula 5 partidas disputadas, com 2 participações em gols até aqui. Sampaoli abre o jogo e revela o que faltou para o Flamengo vencer o São Paulo na final da Copa do Brasil. Neste domingo, o Flamengo e São Paulo se enfrentaram pela primeira partida das finais da Copa do Brasil. A equipe comandada por Jorge Sampaoli acabou não rendendo o esperado e foi derrotada por 1-0 para o tricolor de Dorival. A atuação do Flamengo acabou rendendo algumas vaias por parte da torcida, que cobra uma melhor atuação na próxima semana. Em entrevista pós-jogo, o técnico Jorge Sampaoli abriu o jogo e revelou o que faltou para o Flamengo vencer. Em entrevista coletiva cedida pós-jogo, Jorge Sampaoli revelou o que faltou para o Flamengo vencer a partida. Para o argentino, faltou um pouco de fúria para o rubro-negro carioca superar o rival paulista. Temos que lidar com a realidade que temos e dar a cara, porque a realidade hoje não faltou argumentos. Desde a projeção até a execução, porque como foi o segundo tempo, podíamos ter ganhado a partida tranquilamente. Nos faltou um pouco de fúria, afirmou Sampaoli. No primeiro tempo o time foi muito impreciso, muito nervoso. E você, torcedor? O que acha da saída de Sampaoli do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.